Olá, o Novas Fronteiras está no ar pelo canal 15 da NET Santa Maria e no youtube.com/UFNTV. Hoje a gente vai falar de algo bem comum do nosso dia a dia. Algo que podemos fazer até sem perceber, mas na maioria das vezes agimos com plena consciência sim. E repetimos, repetimos e repetimos. Quando praticamos é uma coisa, mas quando somos alvo dele, pode não ser assim tão legal não. Já tem ideia do que a gente está falando? É o julgamento. E aí ele vem de vários lados e em vários sentidos. Para entender melhor sobre essa ação, eu convido o professor Mauro Cardoso Simões, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, tá? Dando tchauzinho ali pra gente já. O professor Mauro é filósofo, tem 4 pós-docs em filosofia, um no Brasil e os outros 3 fora do país, na Itália, Inglaterra e Singapura. Seja muito bem-vindo, professor Mauro. Uma alegria participar com vocês hoje. O nosso convidado da casa é o professor Márcio Paulo Sensi, docente do curso de Filosofia da Universidade Franciscana. Também é pós-doutor com um pós-doc realizado na Alemanha. Seja muito bem-vindo, professor Márcio. Muito obrigado, é um prazer. Professor Mauro, para começar, gostaria de fazer a primeira pergunta para o senhor. No nosso dia a dia, a gente julga, tece comentários, aprova e desaprova situações. O julgamento não poupa ninguém, né, professor? Mas até que ponto esse nosso comportamento é saudável? Você já começa com uma pergunta bombástica, né? E eu respondo com toda alegria, não sem antes cumprimentar o professor Márcio também, um amigo de longa data, com quem eu tive o prazer de compartilhar o trabalho aí, a época em que ainda era Unifra, ou seja, já faz um bom tempo. É uma alegria imensa participar com vocês. Há uma expressão que o Império Romano utilizava toda vez que chegava num território desconhecido. A expressão era hic sunt leones. Aqui é uma região inabitada, desconhecida, e nós não temos como saber se os nossos conhecimentos nos permitem transitar nesse terreno. Nós vivemos exatamente em meio a esse terreno obscuro, difícil, e o julgamento aparece a todo instante como sendo dito do seguinte modo: nós temos condições para dizer alguma coisa sobre esse assunto, seja em matéria moral, política, econômica, social. Na atualidade, quando um médico diz que alguma coisa é doença, é uma doença. Quando um epidemiologista diz alguma coisa sobre uma epidemia ou sobre uma pandemia, é uma epidemia ou é uma epidemia? Ou pandemia. Quando um virologista diz o que é um vírus, é um vírus. Nós vivemos em meio agora a esse terreno inóspito e nós fazemos a todo instante um desprezo dessas figuras que têm condições de entrar nesse terreno e fazer um julgamento apropriado. Então, esse julgamento agora todos acreditam que têm condições de fazer, de julgar. E esquecem do pressuposto básico. Antes do julgamento vem a avaliação do terreno, como os romanos faziam, como os cientistas fazem, como os sociólogos, antropólogos fazem, uma avaliação do terreno. E nós estamos agora em meio a esse terreno, sem essa avaliação inicial e completamente lançados no terreno do julgamento. Nós apontamos o dedo em riste para a direita ou para a esquerda, para um lado ou para o outro, fazendo já um julgamento muito rápido, muito apressado. Há um tempo atrás, para fazer um julgamento, era preciso um espírito de profundidade. Hoje, nós navegamos na superficialidade e acreditamos que o nosso juízo está apropriado. Essa é a primeira resposta, então, para a gente começar a conversa. Professor Márcio, pelo que o professor Mauro falou, a gente está se sentindo os donos da verdade, digamos assim, né? Eu gostaria de cumprimentar o professor Mauro, também é um prazer conversar com ele, é um prazer ouvi-lo, né? Sempre instigante em suas respostas. Mas também, né, depois de uma pergunta dessas que a Bruna te fez, a resposta deveria ser desse nível. E Bruna, essa impressão, ela é talvez estimulada pelos nossos meios, né? Nós conseguimos nos comunicar cada vez mais rápido. Eu fico imaginando como que um medieval ele fazia para poder se comunicar. Um texto escrito era uma obra não poderia ser feito com rapidez. Hoje nós temos uma facilidade de escrever algo, publicar algo, e isso dá acesso
a milhares de pessoas, e aí nós não conseguimos fazer essa avaliação que o professor Mauro aponta, né, como tão necessária e tão séria, né, que é aquela que vai dar a segurança para nós avançarmos em alguns julgamentos. A pergunta que eu poderia fazer, professor Mauro, é: por que que nós apostamos nessa facilidade? Só porque é uma facilidade, por que que estamos tão rápidos no gatilho em fazer nossos julgamentos? Terias alguma ideia para compartilhar conosco? Compartilho com toda alegria também. Você sabe que esse ano comemora-se os 700 anos da morte de Dante Alighieri. E na entrada do inferno, num dos círculos do inferno, ele coloca a figura de um juiz da mitologia chamado Minos, que será o pai do Minotauro, né? E ele é o responsável por fazer o julgamento. Só que ele tem duas coisas em particular. As condições para fazer um julgamento justo, severo e apropriado, e, por outro lado, ele é também um luxurioso, é alguém que cede às paixões. Só que ele consegue fazer essa distinção entre o que ele é na vida privada e como são os seus julgamentos públicos. Márcio, nós já não temos mais essa condição, acredito, de deixar um espaço para a nossa privacidade, para a nossa vida doméstica. Então, nós nos mergulhamos constantemente, a todo instante, acreditando que nós somos possuidores de uma sabedoria que dissipa toda a ignorância. E, nesse momento, nós somos movidos por aquilo que o Nietzsche chama de auto-engano. Nós temos duas coisas básicas antes de fazer o julgamento: a memória e o orgulho. A memória possivelmente nos diz: nossa, você fez um julgamento equivocado, destituído de qualquer base. Logo depois vem o orgulho e diz: não, você é um professor universitário, jamais faria tal coisa. Por fim, o orgulho vence. Seja para nos auto-enganarmos, pensarmos que nós somos bons, seja para proferirmos julgamentos públicos nas redes. Márcio, me espanta muito quando a gente deixa de observar a realidade e passamos a observar somente as chamadas realidades virtuais. A gente presta mais atenção num tweet, num comentário, numa rede social, do que na realidade mesma. Então, ou seja, parece que há uma espécie de apagamento do senso de realidade. E daí o julgamento vem e prolifera a todo instante, de modo ininterrupto, como se fosse uma espécie de magma que durante muito tempo esteve subterrâneo, né? E de repente encontra uma brecha para jorrar e jorra como julgamento público. Aponta-se, portanto, todos os critérios negativos nas outras pessoas e, ao mesmo tempo, deposita em si ou em nós mesmos tudo aquilo que nós temos de bom, de louvável, de reconhecido. O tatear, sempre pensando na possibilidade de que um julgamento abrupto, rápido, pode causar muitos males mesmo. A possibilidade de anonimato, né, que a internet nos coloca, também é uma maneira de encorajar as pessoas a julgarem, né, sem a propriedade que o senhor falou, né? Você sabe que eu acompanho sempre esses casos de pessoas que são literalmente assassinadas nas redes, porque eu acho que tem uma vinculação direta com essa noção de julgamento rápido e abrupto. Eu vou citar só 3 casos, muito breve. O primeiro caso é daquela jornalista que morava em Nova York e foi visitar uma família, a parte de sua família que morava na cidade do Cabo, na África do Sul, e ela postou um comentário no Twitter dizendo assim: estou indo para a África, espero não pegar AIDS. Não vou pegar porque eu sou branca. Ela desligou o Twitter. Quando ela chegou na cidade do Cabo, ela foi demitida porque as redes incendiaram nesse período. E ela disse uma coisa que me parece bastante importante para tratar desse tema, que é a rapidez com que as coisas são feitas, os julgamentos são feitos, e a impossibilidade de que a pessoa sequer possa exercitar a autoironia. Ela queria fazer uma autoironia. Ela sabia que o HIV ele prolifera, independente da raça, da etnia e da cultura. Mas ela demorou 4 anos, aproximadamente 4 anos, para conseguir encontrar um emprego, porque o julgamento foi brutal. A outra figura é de um médico que ganhou o Prêmio Nobel em 2011, o nome dele é Timothy Hunt, e ele foi dar uma conferência para mulheres cientistas na Coreia do Sul, e ele fez um gracejo no início, dizendo assim:
eram só mulheres, o auditório pleno, abarrotado. Ele disse: olha, que bom, eu agradeço muito que vocês tenham me convidado, eu vim com toda alegria, e disse desse modo: geralmente as mulheres não são bem-vindas nos laboratórios de pesquisa, porque sempre que a gente faz uma crítica, elas choram. Aí ele falou assim: eu espero que toda vez que vocês ouvirem esse comentário misógino, terrível, vocês que estão à frente da ciência, vocês que promovem uma verdadeira revitalização das fronteiras da ciência, não se deixem abater por esses comentários que sempre virão. E ele foi ovacionado, aplaudido. Uma pessoa que estava na sala filmou só a parte em que ele faz o gracejo inicial e postou isso no Twitter. Ele era professor da Universidade College, da Universidade de Londres. Ele foi demitido. Depois, 2 meses depois, ele estava preparando a viagem para ir para o Japão, junto com a esposa, porque não tinha mais ambiente de trabalho no Reino Unido. E uma outra pessoa que estava no evento viu aquilo lá, ficou sabendo que ele tinha sido demitido, postou: ei, mas não é bem isso, eu estava lá. E postou a mensagem completa, a palestra completa da fala dele. Mas o mal, o dano, as consequências nefastas já haviam ocorrido. O terceiro caso, sem entrar em detalhes, é do famoso, muito respeitado, reconhecido diretor do FMI, Dominique Strauss-Kahn. Todos encontravam nele uma figura que conseguia dar equilíbrio político, moral, econômico para o FMI. Mas coisas da vida privada, das relações amorosas, fortuitas, ocasionais que ele nutria, vieram à tona quando ele foi acusado de violência sexual num hotel em Nova York. O que eu quero dizer com isso? Que o julgamento rápido, abrupto, destrói reputações, destrói a honra. Então, é muito surgir a possibilidade mais rápida de julgarmos quais ações devemos tomar é cessar o julgamento. Cessar o julgamento e obter informações. É claro, Bruna, que nós vivemos desde 2015 num terreno que é o hic sunt leonis, que é o terreno da pós-verdade. Se antes nós tínhamos lugares nos quais nos apoiarmos, a metáfora do corrimão, eu me apoio na verdade, me apoio na justiça, me apoio na paz, me apoio no diálogo, na conversa fluida e justa. Agora parece que esses referenciais caíram por terra. O julgamento não é mais feito sob ou sobre uma base. Ele é feito estimulado pelas emoções, pelos sentimentos e pelas paixões violentas. É um cenário difícil, Bruna, muito difícil. E nesses casos que você nos apresenta, Mauro, esses são casos voltados a pessoas, né? Pessoas concretas. Mas às vezes o julgamento ele também assume uma característica que não é exatamente voltada a uma pessoa concreta. Ele acaba sendo voltado a grupos étnicos, a, a gêneros, enfim, a, a grupos sociais. E até tem um livro da Della Cortina que saiu esse ano, o ano passado, contra os desprovidos, contra os pobres. O título do livro é Aporofobia, Aversão ao Pobre. Então, é um tipo de ódio que se volta não a pessoas em específico, um tipo de julgamento, mas é um julgamento carregado. É isso que eu queria chegar. Parece que é um julgamento carregado e que não só produz essa rapidez e desmantela a vida individual, mas também cria uma situação de estigmatização e até de hostilidade a certos grupos. E aí o indivíduo concreto ele desaparece. E o ódio ele se volta, e o julgamento se volta, o julgamento de ódio, melhor, ele se volta ao grupo. O que te parece? Tem algum sentido nisso? Se há uma coisa que se conecta diretamente ao julgamento, são chamados crimes de ódio e depois discurso de ódio. Historicamente, isso está associado a uma ideia de ressentimento, como se fosse como se os grupos nutrissem com o tempo o ódio. Esse poder de catalisar rapidamente por intermédio das redes um ódio que explode a cada instante, esse é um fenômeno muito contemporâneo. Tem um restaurante na Catalunha chamado Le Molle, que esse restaurante fez em 2015 uma espécie de menu ou um cardápio da pós-veritat, em que se colocava espinhas de peixe com aromas de peixe, dando a impressão que era peixe, mas não era peixe.
colocava-se frango com peles de frango, sem o frango, com aromas de frango, dava a impressão que era frango, mas não era frango. E as pessoas que iam ao restaurante sabiam que era uma experiência, que era um momento de experimentar algo inédito. Não se importava, portanto, com o conteúdo da comida. Se come pela sensação de prazer ou desprazer. A noção de experiência, Márcio, eu acho que ela é a mais vital na atualidade, a mais vital. Há um tempo atrás, eu fazia julgamento sobre a impossibilidade de que a educação fosse realizada por intermédio das redes ou virtualmente. Educação à distância, para mim, era uma coisa assim que eu já fazia um julgamento de que havia uma impossibilidade. Porque eu sempre pensava que a escola de Platão, a escola platônica da proximidade física era importante. O meu juízo levava em consideração a tradição. Esse julgamento foi mudado na atualidade devido ao surgimento de um evento sem precedentes. Eu gosto muito dessa expressão sem precedentes, que tem sido utilizada para descrever o cenário caótico, calamitoso em que nós vivemos. Então, essa parada para fazer um julgamento e encontrar, em meio àquilo que é tão terrível, alguma coisa que nos possa manter em contato, ao invés de nos dividir, desloca a noção de julgamento. Se inicialmente eu disse que o julgamento é uma coisa ruim, agora é possível fazer um julgamento coletivo no sentido de extrair da realidade aquilo que possa nos manter coligados. Você sabe, Márcio, que isso fez com que, atrelado à ideia de julgamento, que eu sempre pensei que era um julgamento individual, eu faço o julgamento, porque eu já cheguei num momento de maturidade intelectual que sou dotado de autonomia. Eu aprendi a fazer julgamentos sólidos. Eis que, de repente, eu encontro uma carta da Hannah Arendt para o seu marido, Heinrich Blücher, e ela diz assim: eu sempre pensei que a autonomia me faria julgar o que seria melhor para a minha vida. E descobri que conviver com você tornou o meu julgamento mais refinado. Essa possibilidade de conviver, mesmo em meio a tantos julgamentos, a tantos crimes e discursos de ódio, esse viver em conjunto, ainda que à distância, marca toda a diferença. A autonomia se converte, portanto, em solidariedade. Eu acho que isso é um caminho muito bom para nos livrarmos da noção negativa, pejorativa de julgamento e assassinato de reputações, ou ainda de instituições, né, Márcio? A gente vê o ódio sendo destilado para instituições, para grupos de pesquisa, para docentes, para pesquisadores mundo afora e no Brasil também. Ou seja, existe uma possibilidade de que a gente aprenda a lamber as próprias feridas e realizarmos um trabalho coletivo para frear o ódio. Como que a gente pode fazer, se existe uma maneira, né, para se proteger desse julgamento danoso? É possível? Eu acho que é exatamente essa ideia, Bruno, de convivência, sabe? De convivência. A gente vive agora a experiência de estarmos numa coisa inatual, extemporânea. Nós nunca vivemos isso. De modo como a gente está vivendo, né? Eu estou falando da pandemia, mas existe outra espécie de pandemia que se chama de infodemia, né? Essa proliferação de julgamentos ou de informações muito rápidas. Há um tempo, Bruna, o Estado-nação ou o país tinha soberania. Então as pessoas prestavam reverência ou obediência a uma figura. Agora não tem mais. Isso se dissipou. Alguns prestam atenção àquilo que emana do executivo, outro do legislativo, outro do judiciário, e o que se nota é uma violência entre as esferas de representação política, o que me faz pensar assim, quem é que decide as coisas? Quem é que decide o rumo das coisas? Há um tempo atrás eram as autoridades, com o passar do tempo, cada um ficou acreditando que, por si próprio, é possível decidir. Bruna, nós vivemos um cenário distinto em que o vírus decide. Eu gosto muito da expressão de uma professora italiana chamada Donatella di Cesare, que ela fala assim, acabou a ideia de soberania do Estado. O vírus agora é soberano. E se ele é soberano, ele dita as coisas. Em meio a toda essa ausência de referência, encontrar caminhos para conviver. Eu gosto também de uma expressão do Papa Francisco que é ninguém se salva sozinho.
seja de todos os males que nos abatem, ninguém consegue sair ou encontrar um caminho, uma rota de fuga, né? Agora é o momento em que a gente vive isolado e pode se abater isoladamente. Para finalizar essa resposta, há um psiquiatra japonês, Bruna, que eu li há muito tempo e estou relendo, chamado Tamaki Saito. Ele escreveu um livro chamado Ikikomori. Ikikomori é um nome que ele deu para um grupo de pessoas na adolescência que, frustrados com o tratamento ou com o julgamento dos colegas, esses adolescentes começaram a se retrair e a viver em casa isolado. No primeiro momento, ele pensou, há esse fenômeno no Japão, 500 mil pessoas, isso em 1988. Depois, ele disse assim, talvez eles estejam se refugiando, mas saem de tempos em tempos, ou vão para as redes, né? Então, a vida virtual tem sentido para essas pessoas que estão isoladas. Com o passar do tempo, ele identificou outros grupos que estavam entrando em reclusão também. Pessoas que perdiam o trabalho, que perdiam o emprego e que ficavam temerosos do julgamento que a sociedade faria acerca de como pode alguém com 40, 45 anos estar desempregado no Japão. Então, é muito atual isso, da preocupação com o julgamento das pessoas. Nesse ano, mais de 1 milhão de pessoas na Itália são descritas por esse nome, Ikikomori. A impossibilidade de lidar com o julgamento alheio e a autorreclusão. O que fazer com essas pessoas que se abatem com o julgamento alheio? Pode parecer um tema periférico, sem sentido, mas que, na atualidade, era dotado de todo valor, sabe? Pensar sobre o que é que nós vamos fazer a partir de agora. Essa é uma realidade que nos afeta indistintamente, ainda que muitas vezes nós não queiramos vê-la, não é? Eu lhe pergunto daí, professor, nesse sentido, a gente se afasta daquelas pessoas que estão nos causando mal? A gente desliga a internet? Como que a gente faz para lidar com essas situações, né, que o senhor citou, o julgamento de estar desempregado, de não ser aceito, né, em um contexto social? Como é que faz? Perfeito. Você sabe que você está pedindo uma receita de 1 milhão de euros, né? Como é que devemos fazer? Como é que se faz? Eu vou só apontar aquilo que eu penso desse assunto. Há um belíssimo livro chamado A Estrada, o autor Cormac McCarthy. O início, a primeira linha do livro, ele diz assim, é um mundo pós-apocalíptico, é um mundo terrível, onde não existem estrelas no céu, toda a esperança ficou fugidia, foi para longe, é um mundo que é difícil habitar, como o nosso. E o pai estende a mão para tocar no filho, ainda dormindo com os olhos fechados, ele estende a mão e consegue saber que o filho está ali. E o livro começa a partir daí. Bruna, saber que existem pessoas com as quais a gente possa contar faz toda a diferença. Seja pelo envio de uma mensagem, seja pelo um contato telefônico, seja por uma videoconferência, saber que não estamos sós no mundo nos imuniza contra esse julgamento rápido e tenebroso. Saber que não estamos sós no mundo. Nos últimos meses, tem ficado muito difícil manter a confiança no mundo, manter a confiança nas pessoas. Se a gente conseguir que esse valor fundamental, que é a confiança, possa ou possibilite que nós encontremos 1, 2 ou 3 pessoas nas quais nos amparar, isso dá uma espécie de bloqueio e nos faz ter o ânimo para prosseguir, como diz o autor, pela estrada mundo afora. Como é importante estudar as ciências sociais, as humanidades, né, nesse cenário, professor, para a gente entender o contexto, entender a sociedade. Eu acho que a gente fala muito sobre a importância de ciência, mas se refere muito na ciência, aquela ciência pesada, exatas, né? Mas o que a gente pode falar da importância das ciências sociais e humanas?
E o exercício de compreensão é o exercício das humanidades, é compreensão, e não apenas estabelecimento de regras rígidas. E essa compreensão me faz imaginar que devemos recuperar a possibilidade de pensarmos o futuro, sabe? Não de atribuir ao tempo que virá a expressão novo normal. Ah, logo as coisas voltam à normalidade, mas a que futuro queremos nos reportar em meio a esse bosque completamente escuro? Os chineses têm uma expressão, um provérbio que eles usavam quando queriam desejar mal a alguém. Eles diziam: desejo que você viva tempos interessantes. Isso era um sinal de mau augúrio. A Hannah Arendt usou a expressão para descrever o tempo dela, do regime totalitário, tempos obscuros. E possivelmente o nosso tempo, no mínimo, sejam tempos muito difíceis de ultrapassar. Então, exercitar a compreensão nesse momento faz com que a gente revitalize aquilo que em nós reside de mais humano. Professor Márcio, como que a gente exercita a compreensão, pegando o gancho da resposta do professor Mauro? Nós exercitamos com o tempo, né? Nós precisamos saber lidar com esse tédio, que seria uma espécie de esvaziamento do excesso de informações, excesso de dados, excesso do que o Byung-Chul Han chama de excesso de positividade, né? Talvez nós deveríamos dar um tempo para sabermos lidar com o tédio, e o tédio é o espaço do pensamento. Então, nós só podemos compreender algo se nós nos dermos um espaço de pensamento, e nesse espaço nós devemos talvez, até abrir espaço para o outro, isso que o professor Mauro estava dizendo. Então, sabermos lidar bem com o tempo, acho que seria não um tempo produtivo, não nesse caráter, um tempo de pensamento, um tempo de esvaziamento, talvez. Professor Mauro Cardoso Simões, da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, muito obrigada pela sua participação aqui no Novas Fronteiras. Bruna, uma alegria imensa quando você entrou em contato. Eu aceitei prontamente voltar, ainda que virtualmente, à antiga Unifra e agora o UFN. É motivo de prazer. Uma instituição que fui durante um ano muito bem acolhido pelos colegas que se transformaram em amigos. Agradeço e estou completamente à disposição caso deseje dar continuidade a essa verdadeira prosa. Muito obrigado. Um abraço para você e para o professor Márcio. Com certeza. Foi em 2011, né, professor, que o senhor foi professor aqui? Exatamente. Lembro com alegria. Professor Márcio Sense, do curso de Filosofia da Universidade Franciscana, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço ter esses diálogos inspiradores, isso é fantástico. Espero podermos continuar. Muito obrigado, professor Mauro, muito obrigado, Bruna. E muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.